permanecem, né? Quer dizer, evidentemente que nós temos outra, a pressão é totalmente outra, né? E muitas vezes a gente coloca, eu não sei o caso do Thiago, mas muitas vezes a gente coloca uma notícia parcial, dizendo, ó, ocorreu tal fato com mais informações em minutos. Porque, evidentemente, tem que se checar, tem que se ouvir as fontes, todos os lados, etc. Isso não muda em absoluto. Mas, evidentemente, que a pressão, e eu acho que o Thiago pode confirmar isso, é muita, porque muitas vezes estoura alguma coisa na redação. Ó, a rádio noticiou isso aqui, a gente tem que buscar. E aí tem que buscar notícia, depois a gente tem que buscar a imagem, alguma ilustração, e tem que consultar fontes, exatamente. E aí... enfim, é complicado mesmo. Eu acho que a vantagem do online é que a notícia vai sendo construída durante o dia todo. De manhã tu tem o fato, aí tu vai atrás da fonte para descobrir o que aconteceu aquele fato, tenta repercutir com as lideranças daquele setor. Então, a notícia nunca vai ser a mesma, que tu leu de manhã até de tarde, ela vai sofrendo mudanças, vai se atualizando, acrescentando coisas, ou até mesmo ela pode vir a se desmentir. Porque pode ser um boato que chegou no final da tarde e confirmou que não era aquilo. Mas aí é uma questão importante, Thiago. A gente discute muito, e há uma máxima no jornalismo, das nossas formações, de que boato não se publica, se investiga antes de publicar. Só que no online isso é pressão, né? É pressão. Porque, na verdade, a gente tem que correr contra o tempo, porque o leitor quer informação rápida, quer informação a qualquer momento. E também a gente tem que correr contra a concorrência. Antes que um outro veículo também online divulgue uma informação, ao menos na área de abrangência dos jornais do Grupo Sinos. Um fato que ocorreu esse ano, que eu acho que quase todo mundo caiu, foi a contratação do Muricy Ramalho pela Seleção Brasileira. Todo mundo noticiou. Eu acho que quase todos os jornais online, quer dizer, saiu nos maiores portais e tal, a notícia do Muricy. E, na verdade, estava todo mundo em busca de uma confirmação com o Muricy, que depois simplesmente não se confirmou. Surgiu em algum ponto da CBF. E não se sabe aonde saiu. É difícil, às vezes, detectar quem foi o primeiro a dar aquela informação. Exatamente. Eu sei que todo mundo caiu naquela, né? Todo mundo caiu. Foi um negócio, eu me lembro que foi uma tarde, assim, a notícia saiu no início da tarde, foi noticiada por rádios, enfim, só não foi por impresso, né? E aí a notícia, como disse o Thiago, ela foi primeiro houve uma tentativa de completar aquela notícia e depois ela se desfez nas nossas mãos, né? Não havia notícia nenhuma, não havia novo tag, não havia nada. Mas também já viram uma notícia para online dizer que era um boato, que a informação estava errada. Porque, na verdade, vai ter acesso dando a primeira informação, vai ter mais acesso desmembrando ela, e vai ter mais acesso ainda ao desmentir tudo. Nesse caso houve uma desconstrução, né? Houve uma construção e uma desconstrução. E aí noticiamos a desconstrução. Olha aí. Bom, tem um outro aspecto fundamental que é a possibilidade de interatividade que o jornalismo online tem e hoje traz mais possibilidades do que os veículos tradicionais. Mas sobre esse assunto, eu espero paciência de vocês. No próximo bloco, o Mídia em Foco vai tratar sobre interatividade. O que tem de positivo e o que tem de problemático na interatividade hoje no jornalismo online. A gente já volta. Autoridades da China condenaram a ativista de direitos humanos Sheng Xianping a passar 1 ano em um campo de trabalho forçado por ter enviado uma mensagem em seu perfil no Twitter. Ela ironizou a onda de protestos no país contra a presença do Japão na Expo Xangai. Sheng foi acusada de perturbação da ordem social e passará por um período de reeducação por meio do trabalho. O microblog é um dos sites bloqueados pelo governo chinês, mas alguns internautas conseguem burlar a censura. Sheng já havia sido detida por 5 dias em agosto após manifestar apoio ao vencedor do Nobel, que defende a liberdade de expressão e o uso de meios de comunicação eletrônicos,
como a internet, para acabar com a censura no país. A exibição do resgate dos 33 mineiros soterrados no Chile e a cobertura das eleições foram os programas mais vistos na TV por assinatura no mês de outubro. De acordo com pesquisa do Ibope, o canal de notícias Globo News registrou o maior número de telespectadores que sintonizaram a emissora para acompanhar as operações que retirou os heróis do Chile da mina San José. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, durante os dias 12 e 13 de outubro, datas em que o resgate foi transmitido, mais de 6 milhões de pessoas ligaram seus televisores no canal. Além da operação na mina do Chile e da cobertura das eleições, o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, exibido pelo Sport TV, também foi uma das atrações mais vistas na TV paga no período. Voltou! O juiz deu a condução. A participação do jornalista Luiz Carlos Prates no Jornal do Almoço da RBS TV de Santa Catarina causou polêmica. O comentarista disse que o problema do trânsito urbano está relacionado ao fato de pessoas de baixa renda adquirirem carros com mais facilidade. Além de ser notícia em diversos veículos de comunicação, Prates estava também entre os assuntos mais comentados do Twitter. Questionado pelo apresentador Mário Mota sobre os motivos de em Santa Catarina ter ocorrido 11 mortes em acidentes nas rodovias do estado durante o último feriado, o comentarista disse que o maior problema é a popularização do automóvel. Prates também ofendeu os pedestres que param nas estradas para ver os acidentes, ao chamá-los de desgraçados e insanos. Se um desgraçado destes é atropelado, e esta é a palavra, se um desgraçado destes é atropelado e feito sanduíche na pista, o que... A questão do cumprimento da legislação no âmbito da internet é matéria ainda bastante conflitiva no Brasil. Nós temos, desde o final do ano passado, por iniciativa do governo federal, tramitando um projeto de lei a respeito do Marco Civil Regulatório da Internet. Esse projeto, que foi colocado mediante consulta pública, está agora sendo encaminhado para o Congresso Nacional e nós temos então que aguardar pela aprovação definitiva do projeto. Enquanto isso não acontece, se aplica no âmbito da web a legislação que nós já temos a respeito, por exemplo, de direito de autor, a respeito de responsabilidade civil e sobre direito de imagem. Então existem algumas coisas que se necessita observar quando se trabalha no âmbito da web. Por exemplo, todo texto, toda fotografia, toda música, todo vídeo que é colocado na web, seja num blog, num website, etc., é também protegido pela legislação de direito autoral. Portanto, toda vez que eu for fazer uso de qualquer conteúdo no âmbito da web, eu preciso referenciar as fontes e tenho, claro, que fazer a devida citação. Em relação ao jornalismo, é sempre bom ressaltar que as notícias que são disponibilizadas e que têm cunho meramente informativo, elas não têm créditos de direito autoral. Isso, por exemplo, pode ser uma notícia como: hoje, às 8 horas da manhã, ocorreu um acidente na BR-116. Esse pode ser um exemplo de notícia meramente informativa. O que efetivamente gera crédito de direito autoral são as reportagens, as entrevistas, enfim, aquilo que efetivamente tem, digamos, um conteúdo que é trabalhado pelo jornalista ou pela emissora ou por uma equipe de produção. Além disso, é sempre bom ressaltar que, para que eu possa ter
uma certeza maior que o conteúdo que eu estou utilizando no âmbito da web está devidamente autorizado para que se possa publicar e fazer uso, é possível hoje buscar na web aquilo que é disponibilizado mediante licença Creative Commons. Essas licenças, para se ter mais informações, é possível consultar o endereço eletrônico www.creativecommons.org.br e ali é possível verificar como se disponibiliza conteúdo na web e que, portanto, respeita os direitos autorais, no entanto, permite que usuários da internet possam manipular e fazer uso, enfim, daquilo que é disponibilizado. Porque, lembrando, aquilo que é colocado na internet também gera direitos autorais. Se eventualmente algo é disponibilizado na web sem respeitar a nossa legislação de direito autoral, vale lembrar que o sujeito pode ser responsabilizado tanto no aspecto criminal quanto civil em relação ao conteúdo, enfim, que não respeita direitos autorais. De volta com o Mídia em Foco de hoje, tratando do jornalismo online na contemporaneidade. Os nossos convidados, o jornalista Milton Ribeiro, do portal sul21.com.br e o jornalista Tiago Padilha, do portal jornalnh.com.br. No primeiro bloco, nós falamos sobre cada um dos portais, sobre as características principais dos profissionais que trabalham nesses portais e a dinâmica de cada um deles na obtenção e na veiculação de notícias. Ficou para esse bloco para a gente tratar inicialmente sobre algo fundamental, que é a interatividade. A gente já teve e tem ainda nos jornais tradicionais, sobretudo aqueles espaços de cartas do leitor, que era onde as pessoas, e ainda hoje elas fazem, se manifestam de alguma maneira em relação ao jornal. Hoje, no jornalismo online, o espaço do internauta é ainda maior. Mas o que está sendo positivo e quais os problemas dessa relação hoje? Bom, eu na verdade eu não vejo muitos pontos negativos na interatividade. Eu acho muito bom porque é o melhor dos termômetros para saber que tipo de repercussão tem as notícias, etc. As críticas também são muito úteis. Porque as pessoas comentam, elas mandam comentam, e-mail. Não, comentam comentários às matérias, através de e-mail, respondendo no Facebook, respondendo no Twitter, que todas as redes sociais têm que ser usadas também, além do jornal. Às vezes são mensagens muito agressivas e tal, a gente dá para desconsiderar, mas há boas críticas que a gente lê depois das discussões na redação, sempre volta, o leitor tal, não sei o que, isso aqui é muito pertinente. Ou tal. seja, que realmente se vê isso e se leva às reuniões e se discute. Quer dizer, a participação do internauta é tomada em conta. Não, sem dúvida.